Muito boa tarde, vamos nessa, voltando às lives, né? Voltando aqui às lives, vamos falar sobre boa forma após os 40. Por que é tão difícil, hein? Por que é tão difícil ficar em forma depois dos 40, hein? É difícil aí também? Depende do que você fez até os 40, depende dos verões, o que você fez nos verões passados. Eu sei o que você fez no verão passado, nos verões passados. Mas olha só, realmente é um pouco mais difícil, é um pouco mais desafiador entrar em forma depois dos 40. Mas vou te animar aqui com a palavra de esperança. Não é impossível, não é impossível entrar em forma depois dos 40. É diferente. A questão é que o nosso corpo muda, tá? Tem um pouquinho de déficit? Tem, com relação a quando somos mais novos, mas nós temos qualidades também, tá? Nós temos qualidades depois de mais velhos. Por exemplo, atletas, depois dos 40, eles têm maior resistência física. Eles têm um condicionamento cardiovascular melhor do que os novinhos. Isso é um efeito colateral positivo do pós-40. Fala Davi Mendes, Nutri Davi Mendes, bem-vindo. Voltando às lives, tava devendo as lives. E aí, ó, por exemplo, o cara que é mais velho, quando pratica atividade física constantemente, Fara Francisco, sensei, ele tem uma vasodilatação melhor do que pessoas mais jovens. Ele tem um sistema cardiorrespiratório melhor, ele é mais resistente do que pessoas mais novas. Acontece que, se lá pelos 30 anos você começa a ter dificuldade de se movimentar, de fazer atividade física e para e não faz, aí você vai ladeira abaixo. Você vai perder essa qualidade de construção de novos vasos, de vasodilatação, ou seja, você vai ficar com o seu sistema cardiorrespiratório enferrujado, ressecado, tá? Então tem um jeito certo de entrar em forma depois dos 40. E o primeiro jeito, o mais comum não, o que ninguém sabe, é que para entrar em forma depois dos 40, você não precisa nem deve treinar igual os novinhos. Porque a nossa fisiologia é diferente, a nossa resposta ao treino é diferente, a nossa necessidade de descanso é diferente. Entretanto, nós temos umas vantagens em relação aos novinhos, que é a intensidade. Nós, depois dos 40, nós temos mais facilidade de treinar intenso. Por mais que seja difícil acreditar, nós temos mais qualidade, mais capacidade de treinar mais intenso. Isso significa que nós somos bons em treinos intensos, mais curtos, e nós temos dificuldades em treinos intensos mais longos. O que os novos fazem é treinar intenso sempre, mais. E aí é o erro que nós cometemos, que a maioria de vocês que estão aqui hoje não vai cometer mais esse erro. Por quê? Nós acreditamos no seguinte raciocínio. Meu metabolismo está mais lento. Tá. Eu não estou mais queimando tanta caloria em repouso como antes. Ok, legal. Depende da sua massa muscular. Se você tem um bom índice de massa muscular, você sim vai continuar queimando caloria em repouso, tá? Então vamos lá. O que é normal pensar? Eu estou mais velho, meu metabolismo está desacelerado, eu não queimo mais calorias como antes. Eu vou treinar mais. Todo mundo pensa assim, não é? É o raciocínio lógico, mas não. É meio que contra-intuitivo. Por quê? Porque nós temos alguns fatores que ponderam isso. Por exemplo, nós precisamos de mais descanso. Assim como o nosso metabolismo ele é lento para queimar, ele também é mais lento para reconstruir, para organizar a fisiologia. Então nós precisamos de mais tempo de uma sessão de treino para outra, tá? O que é muito comum, a gente vê as pessoas fazendo mais exercício e deixando de comer, é um erro muito grave e é o que todo mundo faz e é o que todo mundo não tem resultado. É o que você vê todo mundo fazendo as mesmas coisas e não tem resultados. Você vê a pessoa perdendo peso. Eu perdi 10 quilos em um mês, 2 meses. Tá, se você encontra essa pessoa depois, mais 2 meses depois, cadê os 10 quilos? Voltou. Voltou 12, inclusive,
E aí é uma bola de neve, é uma frustração atrás de outra frustração. E o organismo realmente ele vai pensar assim, pô, esse cara tá de sacanagem comigo. Quando, em vez de fazer um planejamento, esse cara tá me botando para treinar igual doido, tá me deixando passar fome, eu não aguento. O organismo vai ficar em revolta com você, cara. Nenhum organismo sustenta isso. O que nós precisamos entender para começar a ter saúde, boa forma depois dos 40, é pensar pequeno, é pensar no degrau, é usar a nossa experiência, a nossa expertise, a nossa vivida, né, nossos 40 anos vividos aí no mínimo, é pegar essa jornada e trabalhar de uma forma consistente, pé no chão, planejado, né? Vamos pensar lá no tijolinho, qual o tamanho do muro que você quer construir, né? Então, vou chegar com 60 anos, qual o tamanho do meu muro? Quantos metros ele vai ter para o lado, quantos metros ele vai ter para cima. E aí, quanto mais cedo eu for colocando tijolinho nesse muro, maior será o muro e mais cedo eu vou ter um muro do jeito que eu quero. Então, como nós precisamos fazer? Nós precisamos focar no tijolinho diário. E qual é esse tijolinho diário? Eu gosto de falar que o tijolo diário para construir um muro forte e resistente é o tijolinho dos 30 minutos de treino por dia. 30 minutos por dia. É muito comum você começar a treinar, começar a fazer um plano alimentar, executar um plano alimentar e pensar já no resultado, lá no final. Só que esse resultado, ele é variável, ele não é certo no sentido do jeito que você está observando. Ele pode ser melhor e pode ser pior. Então, quando você coloca uma expectativa no resultado, a tendência de você se frustrar é muito grande. Você precisa fazer um planejamento baseado em metas e execução. Por exemplo, em vez de falar assim, de pensar assim, eu preciso perder 500 gramas por semana. Tá, e se você não conseguir treinar um dia na semana, você vai se frustrar, vai atrapalhar o seu plano? Não, o que nós precisamos fazer é o seguinte, eu preciso treinar 3 vezes na semana, independente do quanto que eu vou ganhar de músculo, do quanto que eu vou perder de gordura, do quanto que eu vou baixar na balança. Eu preciso toda semana, pelo menos, treinar 3 vezes. Eu preciso treinar 5 vezes na semana. Coloque as metas em ações que você tem controle. Você não tem controle direto em emagrecer 500 gramas por semana. Sabe por quê? Porque você eliminando líquido, você já está perdendo peso. E isso não é emagrecer. Então a meta certa é pensar na ação. Nós controlamos as nossas ações. Nós controlamos os nossos resultados depois das nossas ações. Nós mensuramos os nossos resultados. Na verdade, a gente não controla tanto assim. Mas a gente controla as nossas ações, as nossas escolhas, os nossos hábitos. Então, comece a pensar assim, eu vou construir um muro e eu preciso de um tijolo hoje. Ótimo, construiu o seu tijolo. 30 minutos levantando peso. 30 minutos. Um dia bebendo mais água. Hoje eu vou dormir pelo menos 8 horas. Então, 30 minutos de treino, mais água, 8 horas de sono, uma alimentação mais balanceada. Ok, eu construí o meu primeiro tijolo. E esse tijolo é de qualidade? Ele é um tijolo de qualidade. Amanhã nós vamos buscar o próximo tijolo. Então, daqui 7 dias nós já temos 7 tijolos no muro. Lembrando que se sábado não é o dia para você treinar e você não treinar, você está construindo um tijolo, sim, porque o descanso também faz parte do planejamento. O descanso faz parte do treino. E muita gente também erra nisso, porque muita gente não descansa. Muita gente não prioriza o descanso. Então, se você treinou 4 vezes na semana e estava previsto as 4 vezes na semana, o dia que você não for, está previsto o dia de você não ir. Então, esse descanso ele faz parte do seu planejamento. Quando você negligencia o descanso, você pode atrapalhar o processo de treino, o processo de perda de gordura, o processo de construção de massa magra, porque é no descanso, e aí eu venho voltar lá sobre o metabolismo lento. O metabolismo ele não é lento só para queimar calorias, ele é lento também para reconstruir massa muscular. Então, por isso que nós precisamos respeitar o nosso descanso. Nós precisamos planejar o nosso descanso. E o descanso é algo muito importante para nós, principalmente depois dos 40. Já é importante
para qualquer atleta, para qualquer pessoa, porque o treinamento físico ele é baseado em 3 princípios: do esforço, da alimentação e do descanso. Então, quando você está equilibrado esses 3, você começa a performar de uma maneira consistente, você começa a ver resultados. Por quê? Porque o descanso ele vai trazer a constância para você. Ele vai trazer a disposição necessária para você ir para a academia. É muito comum as pessoas fazerem um plano para eliminar 10 quilos em 2 meses. Na segunda semana, essa pessoa já não consegue ir porque treinou demais, treinou muito, descansou menos, pouco e comeu menos. Tudo errado, tudo errado. Quando a gente fala, inclusive, para quarentonas, nós precisamos mensurar o treino, nós precisamos limitar a quantidade de treino. Ou seja, nosso treino ele é mais curto, nosso treino é menos, nós precisamos treinar menos sim. Temos que ter uma intensidade adequada, precisamos de uma intensidade certa e precisamos ainda mais do descanso, tá? Aí nesse decorrer, entre esse treinar e descansar, nós acrescentamos os hábitos que são necessários para a nossa evolução. E não é só evolução física, tá? Evolução mental, evolução espiritual, porque nós somos 3. Tudo junto no mesmo ambiente, físico, mente e espírito. Quando você come algo que é rico em sódio, rico em conservantes, ultraprocessado, por exemplo, você não está só afetando o físico de uma maneira negativa, você não está só acumulando, favorecendo a retenção hídrica, né? Mas você também está acelerando as suas células, por exemplo, com excesso de açúcar. Você está hiperacelerando o seu fisiológico. Isso, quando você não tem, por exemplo, uma válvula de escape para isso, você acumula essa energia. E essa energia acumulada através de alimentos não naturais, ela é prejudicial, porque traz para a gente um estado de estresse. E aí a gente vai começar a ficar doente na mente. A gente vai ficar retido, a gente vai ficar hiperativo, e se a gente não tem válvula de escape, a gente vai ficar estressado, agoniado, a gente vai ficar ansioso. Então, quando a gente fala de regular a alimentação, ela vem acrescentando, né, o ecossistema da vida saudável, do lifestyle saudável. Então, é importante a gente, além de treinar menos, descansar mais, saber o quanto treina, não passar dos limites do treino. A gente, como falei antes, a gente não é novinho, então a gente não consegue, inclusive, treinar o tanto que os novinhos treinam, mas a gente consegue colocar mais intensidade, apesar de treinar menos, tá? Isso vai trazer sim resultado para nós. Isso vai trazer muitos resultados. Então, o nosso metabolismo depois dos 40 é sim mais lento, principalmente para quem vem numa vida, num lifestyle de sedentarismo, de estresse, que não pratica atividade física. Quem já pratica atividade física é outra história, é outra conversa, fica mais fácil você ajustar os resultados finos, buscar esses resultados mais específicos, porque nós já temos uma memória, nós já temos uma prática desportiva e o pouco ajuste que você fizer na direção, ele vai ser benéfico para você. Então, como começar? Vamos lá, por onde eu vou começar? Eu não fiz nada na vida até hoje, estou chegando nos 40, eu quero melhorar minha vida. Por onde começar? Vamos começar no tijolinho diário. 30 minutos apenas na academia. Por que academia, Anderson? Por que academia? Porque nós temos uma dificuldade em relação à construção muscular e temos uma facilidade com relação à perda de massa magra, que é a sarcopenia. Então, a academia é a principal atividade para a gente reverter essa situação natural da perda de massa muscular, e a academia é a atividade mais controlável com relação aos resultados, com relação ao tempo de treino e com relação à intensidade de treino. Quanto de treino, intensidade, a musculação é o lugar mais assertivo, mais controlável. Vamos lá, vou trazer um exemplo. Eu estou a fim de correr hoje, eu vou correr só 3 km. Mas você aqueceu, você está bem, está empolgado e correu 5 km. Mas de repente você não estava preparado para correr os 5 km. Então a atividade de corrida, quando a pessoa
tem já uma consistência, já tem uma disciplina, já sabe o quanto tem que treinar, consegue treinar, mas não, quando você está correndo por correr, você não tem controle porque você vai pelo seu físico que já está aquecido. E aí no outro dia você está quebrado, está dolorido, com dor no joelho, dor nas costas e uma dor muscular pós-treino absurda, te deixando disfuncional. Na academia a gente consegue controlar mais por perto, mais certo. A gente consegue controlar a quantidade de treino, quantos exercícios, quantas repetições. A gente consegue controlar a intensidade. Ah, eu consigo levantar 10 quilos aqui. Então, mas o professor falou que eu quero 70%. Então eu vou fazer só com 7 quilos. Entendeu? Então é muito mais fácil, é uma ferramenta muito mais segura, inclusive. E para nós, quarentões, é o que interessa para nós mesmo, é o quê? Construção de músculo. E ninguém constrói músculo sem levantar peso. Não é mesmo? É isso, comece pequeno, 30 minutos por dia na academia. Comece bebendo mais água, comece selecionando os alimentos, desembale menos, descasque mais. E ao fim do dia, comece indo para a cama mais cedo. A meta é 8 horas de sono por dia, porque nós precisamos de um descanso. E aí, se você está começando também, tem uma estratégia que eu utilizo, que ela é muito boa. E aí, Rebeca, bem-vinda. Que é uma estratégia muito boa, é não querer treinar todo dia. Coloca um descanso no meio da sua semana. Você não precisa treinar todo dia. Eu coloco um descanso no meio da semana. E é bom porque me traz mais disposição para sexta-feira, mais disposição para quinta-feira. Então eu chego no sábado querendo ir treinar. Eu não chego no sábado, pelo amor de Deus, eu preciso descansar. Estou morto. Não, quando você coloca um descanso estratégico no meio da sua semana, você traz longevidade, você acelera a sua recuperação, você ajuda o seu corpo a se desinflamar melhor, mais rápido. Então traz longevidade. É muito comum a gente ver as pessoas chegando na sexta-feira quebradas, cansadas, né, exaustas, porque não fazem esse controle. Então coloca um descanso no meio da semana, não queira fazer tudo na primeira semana, tá? Deixa a fatia do bolo para as próximas semanas. Seja quarentona, seja paciente, entenda o seu momento, seja leve com você. Você não precisa ficar na autocobrança, tá? Vai na manha, vai tranquilo, vai tranquila. Não precisa disso tudo. Vai na manha, seja leve, não cobre tanto. Por quê? Você não vive disso. Não é a sua prioridade. A prioridade deve ser você estar com saúde, você estar bem, você estar autoconfiante, se amando, se achando massa. Essa é a prioridade. Agora, o treino, ele é uma fatia pequena do seu dia, mas ele precisa ser eficiente. Então, faça os 30 minutos ali, no que dá para fazer. Se eu consigo ir 3 vezes na semana, vá as 3 vezes na semana. Coloca a meta por treinos. Quero aumentar um treino na semana. Então minha meta agora é 4 vezes na semana. Excelente. Se você vai 4 vezes na semana, a probabilidade de você eliminar 500 gramas por semana é muito maior do que se você colocar a meta assim, eu quero perder 500 gramas por semana. Tá, mas se um dia você não conseguir treinar, perdeu, você não vai chegar nos 500 gramas. Você vai se matar para perder isso? Não é o certo, não é o caminho e não é sustentável, tá? Retornando às lives diárias, a princípio vai ser meio-dia e conto com vocês, porque aqui geralmente eu quero trazer assuntos de boa forma, mentalidade, trazer dicas para você ter um lifestyle saudável. Não é só para você entrar no shape. Entrar no shape é certo. É consequência das suas escolhas, consequência do seu lifestyle. Mas eu quero trazer para você o porquê entrar no shape. O porquê ter um corpo bonito, um corpo eficiente e funcional. O porquê é o mais importante. Entrar no shape é consequência. Se você vai fazer o tijolinho por tijolinho, lá na frente, daqui 5 anos, o seu muro vai estar grande e firme. Não tem efeito sanfona, não tem ganha e perde, tá? Perde e ganha, não tem. Então, o bizu a dica é paciência, tijolo por tijolo, constrói os seus 30 minutos diários,
constrói a sua alimentação saudável, vai se entendendo, vai se observando e é um processo que tem que ser leve, tá? Você não é atleta, você não ganha dinheiro com isso, mas você depende disso para viver bem. Vamos nessa, ó, excelente semana para você, bom estar de volta com as lives e possivelmente todo dia, meio-dia. Se não for outro dia, vai ser dia sim, dia não, tá? Conforme a minha escala. Meio-dia falando sobre shape após os 40. E aí eu vou trazer treinos, dietas, mentalidades, espiritualidade. Excelente semana para você. Vamos para cima, fica com Deus. Vamos nessa.